Olá, caros colegas. Queria dar início de verdade hoje com o curso de Economia Brasileira Contemporânea nesse segundo semestre de 2020. E nessa segunda aula, né, dado que a primeira aula a gente fez a apresentação do programa e discutimos um pouco as regras do nosso curso, então nessa segunda aula eu queria de fato iniciar com o temário do curso. E o objetivo dessa aula é a gente situar, na verdade, o início do nosso curso. Né? A gente já disse, né? Vocês sabem que o curso ele se inicia mais ou menos há 50 anos atrás, há meio século atrás. A gente decidiu começar o curso no momento do golpe de 64, né, que também era um período de crise econômica, uma crise leve frente a outras que o Brasil passou, uma crise chamada crise dos anos 60. Né? E essa é um pouco a ideia, então, da gente situar a economia brasileira nesse momento. Né? E olhar um pouco para frente e para trás, ver o que nos aguarda justamente ao longo do curso, e olhar um pouco como que essa economia chegou aqui, quais eram as discussões principais que estavam envolvidas naquele momento, né? Para a gente poder, então, iniciar efetivamente a trajetória aí desses 50 anos a partir, grosso modo, aí, de 1965, 64, 65. Né? Então, dito isso, quer dizer, a gente pode iniciar aqui com um gráfico simples, certo? Que é a evolução do PIB per capita brasileiro, né? A gente sabe que os cálculos de PIB, etc., só começaram em 47 no Brasil pelo IBGE, mas a gente aí com os historiadores econômicos, etc., tentam fazer uma estimativa, vamos dizer assim, do PIB nos períodos anteriores. Então aqui a gente tem uma longa série do PIB per capita, eu chamaria atenção, né? Às vezes a gente tem a série da evolução do PIB, às vezes é do PIB per capita, né? Então nesse caso do PIB per capita, ao longo do século XX, certo? E nos primeiros anos aí do século XXI, né? Como eu disse, o início do nosso curso se dá em 1964, então esse é o momento, né? A gente está enfrentando, a gente vai começar o curso. Né? Se vocês notarem, em 65 ele está, vamos dizer assim, no meio de uma trajetória de crescimento, né? Que marca esse período, principalmente esse período que vai do pós-guerra, da crise de 30, do pós-guerra, principalmente até 1980, né? 79, para ser mais preciso, que é um período de crescimento econômico com algumas mudanças, tá certo? Mas justamente no período onde a gente está começando o curso, existe aí um certo platô, né? Um pouco mais reto, aí, mais horizontal, que é o indicativo, vamos dizer assim, de um período mais, não muito longo, né? Um período curto, aí, que vai de 62 até 66, 67, onde o PIB per capita brasileiro não cresceu. Né? Mas, de uma maneira geral, a gente está no meio de um crescimento e o período que nós vamos analisar daqui para frente, né, nas próximas aulas, é esse meio século, na verdade, esses 55 anos, vamos dizer assim, a partir de 65, que compreende justamente um primeiro momento de forte crescimento econômico, né, que vai, então, como eu disse, até mais ou menos que pega os primeiros 15 anos aí do nosso período, marcado principalmente pelo governo militar. São duas fases importantes, é o chamado milagre econômico e a época do Geisel, do segundo PND, a gente vai ver depois. Depois a gente tem um período com muitas oscilações, com muitas idas e vindas, mas sem um grande crescimento do PIB per capita, uma certa estabilidade, vamos dizer assim, mas com algumas oscilações, várias crises aí, né? A gente tem inicialmente já a crise da dívida externa, né? Mais para frente temos o problema da estabilização econômica, dos planos de estabilização, e grosso modo aí a partir do governo Fernando Henrique, junto com o governo Lula, a gente tem então
uma fase aí de crescimento econômico que vai quase, vamos dizer assim, até os dias de hoje, né? Vamos dizer assim, vai até mais ou menos 2010, 2012, 13, né? Até meados do primeiro governo Dilma, a partir do qual a economia entra numa forte recessão, né? Então, obviamente que um dos temas claros aqui, a gente tem, apesar desse crescimento aí entre 2000 e 2015, vamos dizer 2012, 13, né, que algumas pessoas chamam de um milagrinho brasileiro, né, por que a gente, de fato, não tem conseguido entrar numa rota de crescimento mais estável, mais longa, vamos dizer assim, né, no período que a gente... coisa que aconteceu justamente no meio do momento onde a gente começa o nosso curso, né? Se a gente olhar para um outro gráfico aqui eu estou com a taquicardia brasileira, que a gente chama, né, certo? Quer dizer, né, na verdade são as taxas de crescimento do PIB, aqui não é o PIB per capita, é o PIB mesmo, certo? A taxa de crescimento real do PIB, ano a ano, certo? Então por isso você tem essa oscilação muito forte. Se você olhar o início do gráfico, você vai ver a Primeira República, né? A época marcada muito pelo crescimento associado às exportações de café, etc. E em função das próprias oscilações do preço do café, das exportações, você vê como é que esse crescimento, ele, por momentos até bastante razoável, bem alto, né? Tem uma média até que bastante boa, mas é muito oscilante, né? Tem uma forte variância no crescimento ao longo do tempo, né? Depois temos as crises, mas o período que a gente inicia o curso, de novo, como eu disse, é um período de crise, a crise dos anos 60, mas se vocês notarem, é uma crise onde a taxa de crescimento não chega a ser negativa, né? O que não chega a configurar nenhuma recessão na economia brasileira, né? Mas, se você... vamos dizer assim, fechar um pouco os olhos para essa crise dos anos 60, né, o período, né, que a gente está iniciando o nosso curso é justamente o meio de um período de alta taxa de crescimento, tanto antes da crise dos anos 60, que é o período do pós-guerra, como tinha dito, marcado pelos governos Dutra, Vargas e pelo JK, Plano de Metas, uma fase de forte crescimento econômico que vai ser retomada nos 15 anos que se sucedem ao início do nosso curso. E depois já a gente vê, então, essas dificuldades de crescimento que marcam a economia brasileira, né? Então, como eu dizia, de certo, se a gente olhar aqui, vamos dizer assim, esse crescimento do PIB, do volta ao PIB per capita brasileiro, e comparar, por exemplo, com o PIB per capita norte-americano, né? De novo, o período que a gente está iniciando o nosso curso é um período, né, como a gente já viu, de forte crescimento da economia brasileira. A gente está no meio de um período de ascensão, né, talvez numa faixa pequenininha de certa estabilidade, mas não é só uma ascensão forte de crescimento, mas no fundo a gente está tirando a diferença. Essa linha em azul que a gente percebe aí no gráfico mostra a relação entre o PIB per capita brasileiro e o PIB per capita norte-americano, né? Então é óbvio que o PIB per capita brasileiro é bem inferior ao PIB per capita norte-americano, mas mesmo sendo inferior, a gente está, vamos dizer assim, se aproximando do PIB per capita norte-americano, mesmo que a gente ainda tenha uma distância muito grande. Então, no fundo, a gente está crescendo acima da média mundial. Esse é o período que a gente começa o curso, a gente está num período de crescimento acima da média mundial, acima da média, inclusive, de países que estão crescendo forte, como os Estados Unidos, né? E depois a gente tem a partir então dos anos 80, a gente tem o fim desse crescimento, uma pequena retomada aí nos anos 90, ou nos anos 2000, que não durou muito tempo, né? Então esse é o período que a gente deve conversar nas próximas aulas, certo? Entender o que está acontecendo, por que a gente é incapaz de retomar, vamos dizer assim, esse ritmo de desenvolvimento que a gente gostaria, quais são os problemas que nos afligem, problemas de balanço de pagamentos logo no início, nos anos 80, a famosa crise da dívida, depois problemas com inflação, depois problemas com contas públicas, enfim, necessidade ou não de reformas. Então esse todo é o nosso temário, né?
Mas hoje eu queria um pouco situar vocês nesse período que se inicia, né? Mais do que olhar o curto prazo, vamos dizer assim, esse período de crescimento baixo que se dá entre 62 e 66, que é exatamente o início do nosso curso, queria ver um pouco o quadro numa figura um pouco mais longa, né? O que está acontecendo nesse período aí que vai, vamos dizer assim, dos anos 30 até os anos 80, né? Esse período do meio do século XX no Brasil, que vai então aí dos anos 30 aos anos 80, como está no quadro agora, né? Que é uma longa trajetória de crescimento e que mais ou menos a gente está então aí, você pode talvez colocar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mas a gente está tirando a diferença, fazendo o catching up, como a gente costuma dizer em economia, né? As características, né, desse período. Eu queria só notar, certo, que apesar da gente estar fazendo, ter uma taxa de crescimento muito alta nesse período, esse é um período, como disse, do catching up, certo? Ou seja, o Brasil está se aproximando, vamos dizer assim, da média mundial, ganhando algum tipo de aproximação, é um período também muito controverso na literatura, né? Principalmente nos anos mais recentes, né? Há uma volta de uma discussão muito séria em torno do que aconteceu, do qual é o lado positivo, o lado negativo, é uma crítica muito grande em relação a esse período de industrialização brasileira, uma industrialização, como a gente vai ver, muito marcada pela participação do Estado, um termo que se usa com muita frequência para esse período, é o período do desenvolvimentismo brasileiro, né, que vai ser objeto, então, também de muitas críticas e muitas discussões em torno, inclusive, da própria herança desse período, para muita gente. As dificuldades que o Brasil atravessa nos anos 80, principalmente, é decorrência, vamos dizer, uma certa herança dessa forma de crescimento, os problemas dessa forma de crescimento. E essa discussão também volta, principalmente a partir, né, do período recente, principalmente dos governos Lula II, Dilma, principalmente, até que ponto esses governos não tentaram voltar a uma estratégia também do estilo desenvolvimentista. Existe uma controvérsia sobre isso, né, se é ou não desenvolvimentismo que o governo Lula, principalmente o governo Dilma, fez no seu primeiro mandato. E essa discussão sobre a possível volta ao desenvolvimentismo brasileiro nesses governos também ressuscitou um pouco a ideia até onde esse desenvolvimentismo tem efetivamente um lado positivo, né? A gente vê as taxas de crescimento aqui, certo? O catching up sendo feito, talvez para algumas pessoas de uma forma muito mais lenta do que deveria ter sido feito, e para outras pessoas também deixando sequelas para o futuro também muito negativas na economia brasileira. Então, vamos só dar uma rápida passada nesse período e ver um pouco o que está acontecendo, né? Lembrando, tá certo, que a gente está numa particular, a gente vai começar num particular momento desse período, onde as taxas de crescimento são um pouco mais baixas, né? A gente começa em 64, como eu disse, entre 62 e 67 a taxa de crescimento é um pouco mais baixa, mas se você olha o período anterior, o período posterior, certo? Quer dizer, você vê que você tem taxas de crescimento ali, no mínimo, por volta de 7%, e chegando a 11% a taxa de crescimento do PIB. Se vocês olharem as outras médias aí, vocês vão ver que é o setor industrial o grande elemento, a dinâmica econômica desse período, certo? Quer dizer, e os outros dados aí vocês podem olhar, depois a gente vai conversar com detalhes sobre essas questões todas. Então, esse período aí, dos anos 30 aos anos 80, né, é verdade que dos anos 60 até os anos 80 a gente vai ver nas próximas aulas. Então, dos anos 30 aos anos 60, que, enfim, seria esse período anterior ao nosso curso, é um período marcado, então, por um crescimento relativamente forte, né, e também por uma certa transformação da estrutura não só produtiva, né, mas da estrutura social brasileira, né. E eu queria pontuar algumas questões dessas transformações. A primeira questão, acho que é importante a gente pontuar, é o que está acontecendo com a população brasileira nesse período, né? Estão acontecendo duas coisas importantes que a gente precisa prestar atenção.
Primeiro existe o que a gente chama de um fechamento da população brasileira, e depois existe, vamos dizer assim, o início de um processo de transição demográfica muito marcado por uma taxa de crescimento populacional ascendente, né, crescente, e com números relativamente altos nesse período. Né? Então vamos um pouco olhar o que quer dizer essas duas ideias, né? População fechada e transição demográfica. Né? Então a população fechada, no fundo o que a gente está dizendo é que os processos migratórios não que deixaram de existir, eles continuam existindo, mas eles são muito menos importantes do que foram no período anterior. Se você olhar pelos dados da elite, você vai ver que na última década do século XIX, e mesmo na década de 20, né, entre 20 e 30, vocês percebem pela última coluna que a importância da imigração, da entrada de imigrantes no Brasil, no crescimento da população brasileira. Ou seja, na última década do século XIX, 1/3 do crescimento populacional brasileiro era devido a migrações. Né? E o que vai acontecer é que a partir aí dos anos 30, 40, certo? Quer dizer, essa importância da imigração, ela deixa de existir. Não que deixe de existir a imigração em si, mas os números não são mais tão fortes, não são mais tão impactantes no crescimento demográfico. Então, o crescimento demográfico brasileiro, apesar de ter alguma migração, tanto de entrada como de saída, né, ele basicamente se deve à mortalidade e natalidade. Né? Então essa é a primeira questão. A população antes desse período dos anos 30 aos anos 60, ela se fecha, né? Ela se torna uma população que depende basicamente de um crescimento demográfico que depende da mortalidade e da natalidade interna. Né? A imigração, como eu disse, não quero dizer que não tenha mais existido, certo? Quer dizer, só estou dizendo que o volume de imigrantes, tanto de entrada como de saída, ele, em relação à taxa de crescimento da população, não é mais tão relevante assim. Né? Então, essa é a primeira coisa. O segundo elemento, certo, diz respeito à chamada transição demográfica brasileira. Né? O que é a transição demográfica brasileira? Né? Se você olhar nesse gráfico, eu tenho a taxa de crescimento da população brasileira, está na linha azul, né? E essa linha azul ela mostra então a taxa de crescimento da população, né? E vocês percebem que entre a década de 20, a década de 30 e principalmente 1960, eu tenho um crescimento da taxa de crescimento da população. E a partir dos anos 60 eu tenho um decrescimento da taxa de crescimento populacional. Ou seja, lá para os anos 20, os anos 30, a população crescia, vamos dizer assim, por volta de 1,5, alguma coisa parecida com isso. E isso vai crescendo até os anos 60, quando você chega a ter um crescimento da população que vai bater 3 e pouco por cento ao ano, né, que é uma taxa boa de crescimento populacional. Né? E depois ela cai, né, e volta, vamos dizer assim, no final dos anos 90, certo? A alguma coisa um pouco abaixo de 1,5, próximo de 1, vem para os dias de hoje. Hoje a gente deve estar também numa taxa bastante baixa, né, próxima de 1, alguma coisa parecida com isso. Isso que a gente chama de transição, essa subida e descida, é o que a gente chama de transição demográfica. No nosso período anterior ao nosso, né, do nosso curso, a gente estava na fase de ascensão do crescimento populacional. Então, os 30 anos antes de começar o curso, a gente estava vivendo uma economia cuja população estava crescendo a taxas crescentes, a ponto de chegar mais ou menos aonde a gente começa o curso, com inclusive algumas pessoas preocupadas com esse crescimento populacional no Brasil, dizendo que a essa taxa de crescimento nós íamos ter problemas sérios, certo? De falta de alimento, de falta de emprego, de falta de condições de moradia, etc., dado que 3 e poucos por cento ao ano de crescimento populacional é muito alto. Né? E depois isso não se mostrou verdade, há um decrescimento dessa taxa, não há uma sustentação. E essa variação acontece em praticamente todos os países do mundo. Né? O Brasil, isso vai acontecer de maneira muito rápida, certo? A gente vê aí que em 70 anos, praticamente, a gente faz essa transição demográfica. Outros países levaram 100, 150 anos para fazer isso. O Brasil é um período mais curto. Né? Então, como eu estava dizendo, no nosso período a gente tem um crescimento da população. Na verdade, por que eu tenho essa transição demográfica? Na verdade, a explicação é relativamente simples, certo? Quer dizer,
a ideia aqui é que nesse período inicial, dos anos 20 aos anos 60, tá certo? Quer dizer, o que você tem é o que está nesse gráfico aqui. A gente sai da fase A para o período B, e o que vocês percebem nesse gráfico é uma queda, primeiro, das chamadas taxas de mortalidade. Então, na linha chorada são as taxas de mortalidade, e na linha cheia são as taxas de natalidade. Então, no primeiro momento, o Brasil tem ainda uma taxa de fertilidade, uma taxa de natalidade muito alta. Né? A taxa de fertilidade costuma ficar por volta de 5, 6 crianças por mulher em idade fértil, né? E não tem uma queda muito grande nessas taxas, né? Enquanto que a taxa de mortalidade cai muito forte nos primeiros anos, né? Porque no fundo a mortalidade era muito alta e coisas simples, vou dizer assim, do tipo campanhas de vacinação, um pouco de saneamento básico, você dá, vamos dizer assim, um pouco de cuidado com a maternidade ou as crianças em idade até 1 ano, por exemplo, né? Fazer aquele prestar atenção com a alimentação, com cuidados básicos de saneamento, etc. Essas taxas de mortalidade caem muito rápido. Então, o que acontece nesse período que vai, vamos dizer assim, dos anos 30 aos anos 60, é uma taxa de natalidade que é mantida em níveis relativamente elevados e uma forte queda na mortalidade, né? Principalmente em função desses elementos mais simples, né? Que caem de fato. Não estou dizendo que a taxa de mortalidade infantil, por exemplo, caiu a uma taxa que é razoável. Ainda é uma taxa muito elevada em 1960, mas comparado com o que era em 1920, ela caiu forte, né? Então é isso que está acontecendo nesse período. A gente ainda tem uma fecundidade alta, certo? Quer dizer, mas as taxas de mortalidade diminuíram sensivelmente no Brasil nesse período entre A e B, que é entre os anos 20, 30 e os anos 60 e 70. Né? No período do nosso curso daqui para frente, a gente vai estar entre a fase B e C, que o que vocês percebem é que a taxa de natalidade ela agora sim começa a cair de maneira forte, né? A taxa de mortalidade continua caindo, talvez de uma maneira menos veloz, certo? Quer dizer, mas a taxa de natalidade despenca forte, né? Então a gente sai aí de uma fertilidade de nível 5, 4,5, 5, certo? Alguma coisa no nível próximo de 2, né? Então o número de filhos por mulher diminui muito, certo? A razão dessa queda aqui, certo? Quer dizer, ela é basicamente uma questão ligada, vamos dizer assim, a questões de família, principalmente a entrada da mulher no mercado de trabalho, a percepção das necessidades que você tem, das condições que precisa ter para ter filhos, etc. Então, há uma diminuição, quer dizer, que principalmente uma decisão, vamos dizer assim, feminina, né, da diminuição do número de filhos por mulher, certo? Isso vai acontecer no Brasil todo, certo? Apesar da gente ainda ter variâncias, Nordeste, Sudeste, etc., o Brasil todo tem essa queda. Talvez a gente, ao longo do curso, vai voltar a falar um pouco sobre esse assunto, né? Então, essa é a primeira coisa. A gente está num processo de mudança da demografia brasileira, certo? A gente está num período aqui de crescimento populacional relativamente alto, né? E que vai ser sucedido aí no período que a gente vai com uma queda da taxa de crescimento, mas uma mudança, por exemplo, com a entrada das mulheres no mercado de trabalho de maneira mais forte, etc. Então, esse é o período que a gente está pegando, né, em relação à população. Outro aspecto que a gente, não vou gastar muito tempo, certo? Mas a gente tem um processo de urbanização também muito grande dessa população, que vai para cidades, né? Tem um processo de metropolização também, nas cidades maiores, a concentração dessa população. E a outra transformação estrutural da sociedade nesse período é o processo de industrialização, né? Essa industrialização, certo? Ela está por trás daquilo que alguns autores, né, usam uma expressão super bonita, certo? Mas que a partir do governo Vargas eu tenho início àquilo que a gente chama de um processo de endogenização das fontes de dinamismo da economia brasileira, né? Isso é uma frase bacana para colocar na prova, certo? Quer dizer, né, a gente está endogenizando as fontes de dinamismo. O que o pessoal
está dizendo, certo? Que até mais ou menos o período dos anos 30, né, não é um marco específico, mas, né, você tem uma economia que é muito marcada pelas exportações de produtos primários. Né? Essa é a base da economia brasileira, segundo Furtado, você já deve ter visto isso também, né? São as exportações, então são produtos que vão para fora, né? E o cerne do crescimento econômico depende, vamos dizer assim, das exportações, portanto, do mercado internacional, etc. A partir, grosso modo, dos anos 30, então, existe esse processo de endogenização, ou seja, de trazer para dentro do Brasil as fontes de dinamismo, certo? Quer dizer, o Celso Furtado diz que nos anos 30 eu tenho esse chamado deslocamento do centro dinâmico, ou seja, o centro dinâmico da economia brasileira deixam de ser as exportações e passam a ser o mercado doméstico, né? O consumo doméstico, o investimento doméstico na nossa equação de demanda agregada, certo? Então, deixa de ser X a fonte principal de dinamismo e passa a ser C e I, né? Consumo e investimento, como os principais elementos dessa fonte de dinamismo da economia brasileira. Então eles se voltam para dentro, por isso a endogenização, então o consumo e investimento doméstico passam a ser os fatores chaves na determinação da renda nacional. E dentro do consumo, e principalmente dos investimentos domésticos, certo? Quer dizer, a indústria passa a ser um elemento importante. Então, nesse deslocamento do centro dinâmico, a gente larga para trás um pouco aquilo que a gente chama de um modelo agroexportador da economia brasileira, que dependia, vamos dizer assim, do desempenho da commodity que se exportava, né? Vários autores externos, né? Autores internacionais que estudam a economia latino-americana no século XIX, começo do século XX, vão dizer que essas economias dependiam de uma espécie de uma loteria das commodities, né? Países como a Argentina talvez tivesse dado mais certo, porque tiveram a sorte de ter commodities que exportavam que fossem mais vantajosas, outros países tiveram menos vantagem, o Brasil ficou meio no meio do caminho, etc. Então a gente está deixando esse modelo agroexportador para trás, né, e a gente está então entrando num processo de industrialização. Né? Então, junto com essa endogenização, existe também um processo de forte industrialização, e essa industrialização ela é muito marcada no Brasil por uma industrialização que é voltada para dentro. Né? Eu não vou industrializar o Brasil nesse período fazendo, vamos dizer assim, camiseta para vender no mundo todo, né? Nem fazendo tênis para ser exportado em todo o mundo. Né? A gente não é um polo exportador de produtos industriais. A industrialização é feita no Brasil tendo em vista o mercado doméstico e muito pouco as exportações, principalmente nesse período que a gente está vendo na aula de hoje, dos anos 30 aos anos 60. Né? Mas, então, essa é a primeira característica importante. Quer dizer, a partir dos anos 30, você vê pelos gráficos o crescimento da indústria no PIB nacional. Né? Como eu disse, até 47 a gente não tem o PIB calculado aí pelo IBGE direitinho, como a gente está acostumado, mas alguns historiadores, alguns cliometristas, né? Vamos dizer, historiadores com um lado estatístico forte, vamos dizer assim, tentam fazer alguns cálculos para ver, tentar simular algumas coisas desse tipo. E aqui tem o cálculo do Haddad, certo? Onde a gente vê, então, esse crescimento da indústria antes da Segunda Guerra Mundial, né, em detrimento da agricultura. Né? E esses mesmos dados, agora oficialmente calculados pelo IBGE, continuam essa transição, vamos dizer assim, da agricultura para a indústria, né, nesse período que antecede então o início do nosso curso, que vai então aí do pós-guerra até os anos 60. Então, você vê esse crescimento da indústria. Né? Então, essa discussão, inclusive, sobre industrialização, né, ela vai ser retomada nos dias mais recentes. Né? Há uma discussão sobre a desindustrialização brasileira. Esses números que vocês veem aí em roxo, vamos dizer assim, eles estão diminuindo no período recente. Né? O tamanho da indústria dentro da economia brasileira está diminuindo, principalmente com um crescimento forte do setor de serviços. Né? Então há uma discussão que a gente vai ter, inclusive, aulas específicas sobre isso, sobre o processo de desindustrialização. Né? No nosso caso aqui, a gente está então num processo de industrialização da economia brasileira. As exportações brasileiras, elas continuam sendo importantes, certo? Quer dizer, né? Mas elas continuam também sendo essencialmente agrícolas.
né? Se a gente olhar, aqui eu tenho uma tabela, certo? Que ela é o seguinte, ela mostra para nós qual é a importância dos dois principais produtos primários na pauta de exportação brasileira. Então você pega tudo que o Brasil exporta e pega os dois principais produtos primários, né? Então normalmente é café e mais algum, normalmente algodão, certo? Né? E olha quanto que isso representa no total de exportações. Né? Então, se você olhar, certo, quer dizer, nesse período aí que vai até os anos 60, né, em geral, eu tenho mais da metade da pauta de exportações brasileiras, né, que são produtos agrícolas. Né? O café mais alguma coisa. E mesmo no período de industrialização, que vai aí dos anos 30 até os anos 60, essas exportações agrícolas continuam sendo importantes. Se você olhar mais para frente, né, mais para cima, vamos dizer assim, você vai ver que as exportações agrícolas só deixam de ser importantes e se diversificam a partir dos anos 70. Né, justamente a partir do nosso curso, do período do nosso curso, obviamente, né, é que você tem um crescimento, uma diversificação das exportações agrícolas, não é uma concentração mais em um ou dois produtos, e a entrada em cena de exportações manufatureiras, industriais. Então, no início do nosso período de industrialização, a industrialização não foi feita para exportação, foi feita justamente, como eu estava dizendo, para atender o mercado doméstico, com exceção aí da guerra, mas a guerra é um momento específico que vocês devem ter visto aí ao longo do curso de formação econômica. Né? Então isso, primeira coisa, essa industrialização. Né? E essa industrialização é muito marcada, então, como eu tinha dito no início dessa nossa aula, certo? Quer dizer, pela palavra, pelo conceito de desenvolvimentismo, certo? O que a gente chama de desenvolvimentismo? Eu vou usar aqui, certo, um autor que define, que fez uma tese muito legal sobre o desenvolvimentismo, que é o Ricardo Biochovski. O Ricardo Biochovski é professor da Federal do Rio. Ele tem um livro sobre pensamento econômico brasileiro e ele, né, diz que o desenvolvimentismo foi uma marca do pensamento econômico brasileiro, justamente nesse período, dos anos 30, dos anos 60. E mais do que tudo, o desenvolvimentismo é a ideologia que marcou a transformação da sociedade brasileira, essa transformação aquilo que ele chama de modernização, de superação da pobreza, do atraso. Né? E esse desenvolvimentismo, então, é uma ideologia de transformação da sociedade composta desses 4 elementos. Na verdade, são 2 elementos principais, certo? Quer dizer, de um lado, da industrialização. Então, o desenvolvimentismo é uma forma de pensar, uma forma de agir que, primeiro, defende que o Brasil teve que se industrializar. Né? Então há uma defesa da industrialização. E segundo, para essa industrialização acontecer, essa industrialização não aconteceria pelas livres forças do mercado. Eu preciso do Estado. Então, 2 elementos aqui, certo? Primeiro, né, ideologicamente, do ponto de vista do pensamento, certo? Quer dizer, há uma defesa da industrialização, há uma hierarquia de setores, né? E o setor industrial, por algum motivo, isso varia entre os autores, certo? Mas por algum motivo a indústria ela tem vantagens em relação aos outros setores. Talvez porque seja tecnologicamente mais avançado, ou porque é onde existem progressos técnicos mais fortes, é onde gera spillovers, né? Tem externalidades sobre outros setores, enfim, por algum motivo essa industrialização é defendida, né? E, como eu disse, essa industrialização, você defende que ela ocorra no Brasil, né? E, por outro lado, você diz que ela não vai ocorrer sozinha. Eu preciso induzi-la, né? Eu preciso forçá-la. Então, aí é o papel do Estado. Né? Então, o Estado vai promover essa industrialização, vai ajudar a promover de maneira forte essa industrialização, e aí você pega o B, C e o D aí, né, você vai ver que isso vai ser feito através de planejamento, através de recursos financeiros, através de investimentos diretos, através de estatais, enfim, através de uma série de formatos. Né? Então, o que no fundo a gente entende por esse desenvolvimentismo? Né? Essa ideologia que teve na mão, que teve à frente dos principais governantes brasileiros desse período dos anos 30 aos anos 60, pelo menos, mas a gente sabe que isso vai valer até os anos 80, pelo menos, né? Onde o desenvolvimento da economia brasileira, certo? Quer dizer, ele vai ser induzido, ele vai ser levado a
construir um processo de industrialização, e essa industrialização ela é muito marcada pela mão do Estado, né? Esse é um pouco, né, apesar de existir variantes do pensamento desenvolvimentista, tem pessoas mais... Algumas pessoas gostam muito de dizer que o desenvolvimentismo é o nacional desenvolvimentismo, ou seja, tem uma característica de nacionalismo, da economia fechada, da economia para dentro, de não contar muito com o capital estrangeiro, né, uma visão nacionalista. Existem desenvolvimentistas que não têm essa visão nacionalista. Então, enfim, de qualquer maneira, essas correntes desenvolvimentistas, apesar de existir um debate entre elas, certo? Marcaram esse período aí dos anos 30, dos anos 60, né? Tiveram, então, vários autores, várias pessoas em vários locais que são esses autores, esses desenvolvimentistas, né? Então, você tem o Celso Furtado, talvez seja um dos principais, o Roberto Simons, seria uma outra pessoa, né? Há uma discussão enorme em torno do Roberto Campos, eu não vou entrar em debate aqui, eu dou um curso na FEA sobre pensamento econômico, a gente pode discutir, mas até, né, o Roberto Campos é um dos autores do plano de metas do Juscelino Kubitschek. E o governo Juscelino Kubitschek é um governo desenvolvimentista, certo? Talvez é o ápice do desenvolvimentismo. A diferença do Roberto Campos em relação aos outros é que ele era mais favorável ao capital estrangeiro, tanto é que o período do Juscelino Kubitschek é um desenvolvimentismo com as multinacionais, com o capital estrangeiro, com as indústrias automotivas, etc. Né? Esses desenvolvimentistas, na época, tinham as oposições de correntes mais liberais, de grupos mais à esquerda, mais à direita, etc. Quer dizer, e marcaram tão muito esse período que vai dos anos 30 aos anos 60. Né? Tem gente que divide esses desenvolvimentistas de outras formas, tá certo? Quer dizer, os desenvolvimentistas mais nacionalistas, os que aceitam se associar ao capital estrangeiro, mais conservadores, menos conservadores. E, só para chamar a atenção, então, de novo, hoje, essa ideia de grupos de economistas e de pensadores e de ideólogos e de políticos desenvolvimentistas, né, voltou essa discussão, principalmente a partir dos governos Lula e Dilma, certo? Quer dizer, né, tem correntes. Então, uma das possíveis discussões no final do nosso curso é saber se o desenvolvimentismo do governo Lula e do governo Dilma, ele é parecido ou não com o desenvolvimentismo dos anos 60, dos anos 50, 60. Eu deixei para vocês no EAD, tá certo? Um texto do Bresser Pereira, tá certo? Que é um dos desenvolvimentistas atuais, ele fazendo a comparação do atual desenvolvimentismo com o velho desenvolvimentismo. Assim como eu também deixei um texto mais curto do Pedro Fonseca dizendo que o governo Dilma não é desenvolvimentista. Então tem aí toda uma discussão, né? E tem um texto também do Pedro Fonseca para vocês trincharem um pouco o que é esse conceito de desenvolvimentismo que está muito na moda hoje, que está muito em discussão hoje. Né? Então, e o nosso curso vai girar em torno um pouco dessa ideia de desenvolvimentismo. Eu peguei aqui a ideia do Belchovsky mais simples. Então, desenvolvimentismo são duas coisas, industrialização e Estado. Né? Ponto. Né? Isso marca muito, certo, a economia brasileira nesse período. Né? Uma industrialização e um crescimento do Estado. Né? Você pega principalmente os livros estrangeiros que falam sobre o Brasil, eles vão dizer que esse é um período de uma industrialização state-oriented, né? Orientada pelo Estado. Então o Estado assume muitas funções, certo? Ela usa a política econômica para forçar a industrialização. É uma política econômica com viés vertical, né? Não é um viés horizontal, tudo igual para todo mundo. Ela viesa a favor da industrialização. Então ela faz políticas monetárias e creditícias favoráveis à industrialização, políticas cambiais, políticas fiscais creditícias, etc. É um Estado que regulamenta a economia, que define certas coisas, inclusive salários, etc., com um viés desenvolvimentista. Né? A gente tem todos, vocês devem ter visto a discussão na CNT, na época do Vargas, etc. Né? Então, é um Estado que vai criar estatais a favor dessa industrialização. Né? Então, toda a estatização brasileira é muito favorável a esse tipo de coisa. E até um Estado que assume o papel de sistema financeiro. Né? O BNDE é o principal, né? Ainda era na época BNDE, né? O principal tem esse papel de Estado como financiador, né? Ele capta recursos
e empresta esses recursos com esse viés desenvolvimentista, né? Então, essa é uma característica importante desse período que a gente, né, que antecede um pouco a nossa aula, nosso curso, certo? Né, que é de uma industrialização marcada de uma maneira muito forte pela participação do Estado. O que também, né, tem aí uma discussão, mas é muito criticado, certo? Quer dizer, né, até onde vai a capacidade de financiamento desse Estado, o que você faz para arranjar dinheiro, certo? Né? Se isso não leva a problemas como inflação, isso não leva a problemas como cargas tributárias, né? Qual é a capacidade do governo efetivamente fazer essa industrialização, qual é a capacidade de planejamento que o Estado tem para fazer isso, até onde você tem erros, né? Erros de planejamento. A gente está muito acostumado a falar nas falhas de mercado pelas quais surge o Estado, né? Mas os críticos a esse tipo de industrialização levantam muitas chamadas falhas de governo, né? Como o Estado também, ao agir, não é porque o Estado está agindo é que ele age perfeitamente, né? Ele tem problemas de política, de corrupção, enfim, uma série de questões que levam às chamadas falhas de governo. Então essa característica é alvo de muita crítica, né? Né? Mas é uma das características desse período, certo? Quer dizer, né? Então, como eu disse, esse período ele vai ter esse deslocamento do centro dinâmico. A partir da Segunda Guerra, essa industrialização vai virar cada vez mais pesada, mais forte, certo? Quer dizer, né? O período que a gente está é o período de crise, né? E essa industrialização continua depois da crise, né? A gente vai ver nos próximos mês e meio, que a gente ainda pega uma fase de crescimento da economia brasileira, que no fundo não muda muito, né? Ainda continuamos, mesmo com o golpe militar, não há uma mudança radical nesse processo, mas isso a gente deixa para a próxima aula. E uma outra característica dessa industrialização é que ela é uma industrialização feita através de um modelo de substituição de importações, né? Se eu disse que a literatura, principalmente norte-americana, enfatiza muito para a América Latina a ideia de uma industrialização state-oriented, a literatura latino-americana, certo? Ela dá muita atenção a essa ideia de que é uma industrialização por substituição de importações, é uma industrialização do tipo easy, né, que o pessoal chama, né? É uma industrialização substituidora de importações. O que é isso, né? Isso vem de um texto da Conceição Tavares, que é uma importante economista brasileira, né, matemática, na verdade, né, mas é uma importante economista brasileira, de cunho cepalino, desenvolvimentista, estruturalista e tal, né, e ela vai dizer que a industrialização brasileira ela tem essa característica de substituir importações, né, ou seja, você vai industrializar à medida que você vai substituir aquilo que antes você importava. Né, então você importava muita meia, muito produto de consumo não duráveis, né, roupas, etc. Né? Então, na primeira fase, você substitui esses produtos. Depois você vai substituir produtos que antes você importava, que são bens de consumo mais duráveis. Né? Vamos dizer assim, a cozinha, a geladeira, batedeira, fogão, essas coisas todas. Depois você vai para a sala, certo? Tem lá televisão, essas coisas, e você termina na garagem com os automóveis. Você vai substituindo aquilo que antes você importava no Brasil, né? E essa substituição, se você ler aqui a frase dela, né, ela tem então 3 características importantes. Ela responde a esses regulamentos externos, ou seja, essa substituição de produtos que antes você importava sempre vem quando existem crises externas. Então, você tem uma crise internacional, o Brasil tem alguma dificuldade com o balanço de pagamentos, o Brasil normalmente nesse período ele proíbe algumas importações ou dificulta algumas importações e tenta passar a produzi-las internamente. Daí a ideia de substituição de importações. Mas ela tem 2 características importantes nessa ideia de substituição de importações. É o modelo de industrialização fechado. O que é o modelo de industrialização fechado? Ele depende muito, certo, de proteções. Né? Então você vai erguer barreiras comerciais à entrada dos produtos que antes você importava. Então é uma economia fechada, e é fechada também porque está voltada para dentro. Eu não produzo para exportar, eu produzo para atender o mercado doméstico, e o mercado doméstico protegido por tarifas, por câmbio, por uma série de coisas. Né? E a outra coisa é que esse crescimento ele vai ser um modelo de industrialização parcial. Ele tenta ir até o fim, você industrializar toda a economia brasileira, certo? Mas ela vai acontecendo por rodadas. Então você tem fases onde é principalmente bens de consumo duráveis, fases onde é bens de
consumo não duráveis, bens de capital, bens intermediários. Então ela vai acontecendo por fases. O que muitas vezes te dá alguns problemas, certo? E aí você tem, então, as críticas a esse tipo de industrialização. Né? A ideia de ser uma economia fechada, ela te leva a problemas de competição, de competitividade. Então é uma indústria pouco competitiva, é uma indústria que inova pouco, que tem problemas tecnológicos, né? Do outro lado, certo, você tem problemas com os pacotes tecnológicos, qual é o tamanho da indústria que cabe no Brasil e qual é a tecnologia que você pode usar, já que é só o mercado interno, né? Então, muitas vezes o mercado interno não é suficientemente grande para um determinado pacote tecnológico, certo? Quer dizer, né, você tem questões ali de setores também, como é parcial, um setor cresce e o outro não, mas um setor depende do outro. Então você tem problemas intersetoriais muito sérios que te levam a problemas como inflação, né, como falta de oferta de certos produtos, então você está industrializando a indústria automobilística, certo? Mas a indústria de siderúrgica não está pronta ainda, certo? Quer dizer, então falta chapa de aço, falta folha de Flandres, falta uma série de coisas. E essa falta, no fundo, significa preços, né? Significa aumento de preço. A ideia de inflação para os estruturalistas, que é diferente da inflação para os neoclássicos, certo? É justamente essa. A inflação estruturalista ela vem da carência de oferta, do excesso, enfim, falta oferta de certos produtos, às vezes pode ser até alimentos, né, mas falta o aço, falta o vidro, falta o alumínio, faltam certos produtos, e esses preços sobem, isso faz com que você tenha um processo inflacionário. Né, diferente da inflação clássica, que é excesso de oferta de moeda ou excesso de demanda. Certo? Então, você tem... E esse tipo de industrialização ele pode te induzir a esse tipo de inflação, vamos dizer assim, do tipo que a gente chamou aqui de estruturalista. Então, vocês notem que a gente tem duas características aqui da industrialização desse período. De um lado, uma industrialização com um Estado muito presente, e de outro lado, essa ideia de uma industrialização voltada para dentro, uma industrialização por substituição de importações. Se você juntar as críticas a esses dois elementos, certo? Você tem um grande receituário, vamos dizer assim, de discussões e de críticas em relação a esse processo de crescimento econômico que o Brasil teve, ou essa industrialização que o Brasil teve nesse período. Né? E isso, vamos dizer assim, como eu disse, principalmente nos anos agora, mais recentemente, se a gente está querendo retomar o crescimento, até que ponto valeria a pena a gente voltar a algum modelo desse tipo ou não, e obviamente as críticas vão ser postas, e as próprias pessoas que defendem alguma volta ao desenvolvimentismo, ou coisa parecida com isso, também sabem entender que parte dessas críticas são verdadeiras e como que você poderia, então, retomar uma certa industrialização sem incorrer nos mesmos problemas que você incorreu no passado. Né? Então, essa é um pouco a ideia, vamos dizer assim, das discussões que a gente tem nos dias de hoje. Né? Por fim, só mais alguns elementos sobre esse crescimento desse período, né, que a gente volta à nossa curva aqui de renda per capita ao longo do tempo, né? Então aqui a gente tem o nosso crescimento da renda per capita, né? Como eu disse, esse período aí dos anos 50 até os anos 80, certo? É um período onde a renda per capita cresceu de maneira muito forte, né? Então essa é a ideia, né? Depois, aí, entre os anos 80 e mais ou menos... talvez um pouquinho mais para cá, mais para lá, né? Mas vamos dizer assim, um pouquinho, até mais ou menos um pouco depois do Plano Real, mais ou menos no meio do governo Fernando Henrique, a gente tem um período muito marcado pela estabilização, tem uma variação do PIB per capita, mas não há um crescimento notório do PIB per capita no período. E aí o período mais recente, certo? Não o mais recente, mas até mais ou menos 2010, 2011, 12 talvez, né, a gente tem a volta de um crescimento. Né, e essa volta do crescimento que restabelece, então, como eu disse, os debates. Né. Aí, se a gente pegasse mais para frente, a gente teria a queda, a gente já viu nos gráficos anteriores, esse gráfico só vai até 2011. Pois bem, tá certo? Mas para a gente começar um pouco a olhar algumas outras características que me parecem importantes desse crescimento que a gente está vivendo aqui, certo? Quer dizer, vamos dizer assim, que para começar a conversa, certo? Tem muita discussão, a gente já fez algumas, certo? Mas aqui, certo? A gente olha o crescimento do PIB per capita, certo? A gente pode dizer que o PIB per capita normalmente pode crescer
por dois motivos, certo? Quer dizer, né? Então, um PIB per capita, que é o Y sobre o N, certo? Ele pode crescer porque há aumento da produtividade do trabalhador, né? Dos trabalhadores, né? Ou há um crescimento, vamos dizer assim, da força de trabalho em relação ao capita, né? Então, se você olhar a equação que está ali, o PIB per capita ele pode ser um crescimento, vamos dizer assim, do produto por trabalhador, né? A renda per capita pode crescer ou porque o produto por trabalhador, a produtividade do trabalho, cresce, certo? Quer dizer, ou porque há um crescimento da quantidade de trabalho em relação à população brasileira, né? Então, nesse sentido, certo, a gente pode observar uma coisa que eu acho que é importante a gente olhar aqui no primeiro momento, certo? Até mais ou menos 1970, 72, eu vou dizer assim, que grosso modo, até o fim do milagre econômico brasileiro, que é o primeiro período, o segundo período que a gente vai pegar nas aulas em seguidas, eu tenho um crescimento do PIB per capita que é muito parecido com o crescimento da produtividade. E a proporção de trabalhadores na população brasileira é constante. Então, esse é um período onde você está marcado basicamente pelo crescimento da produtividade do trabalho, né? Então, esse é o período que a gente viu nesses breves momentos agora, na aula de hoje, certo? E o começo das próximas aulas a gente tem essas coisas acontecendo. Mas se você olhar daqui para frente, certo? Quer dizer, de 70 para frente, né, há uma mudança que tem muito a ver com aquilo que a gente chamou a atenção no comecinho dessa aula, que é a questão demográfica, né? Há um crescimento da mão de obra, da força de trabalho no total da população, né? Então, aqui, certo, a partir de 72, você vê que o PIB per capita, que é o que está achurado, certo, linha achurado, ele cresce mais do que a produtividade. Então, a produtividade está crescendo menos que o PIB per capita. Por quê? Certo? Quer dizer, porque além do crescimento da produtividade, né, o PIB per capita ele também está sofrendo a influência de um crescimento da quantidade de trabalhadores nessa economia. Né? Não na quantidade no sentido absoluto, mas na quantidade de trabalhadores em relação ao total do capita, total da população brasileira. Né? Então você vê que começa a abrir a chamada boca do jacaré aqui, certo? Quer dizer, esse é um gráfico, né? Algumas pessoas chamam de o gráfico da boca do jacaré. Né? Então, até mais ou menos os meados dos anos 70, você tem um crescimento do PIB per capita que acompanha o crescimento da produtividade do trabalho. Depois, essa produtividade do trabalho ela vai variar ao longo do tempo, ela vai ter, enfim, vários idas e vindas, certo? Mas um outro componente a explicar o crescimento do per capita é o crescimento, no fundo, da quantidade de trabalhadores em relação à população total. Né? É essa abertura da boca. Né? E por que isso está acontecendo? Basicamente, é a questão já do início da segunda fase da transição demográfica, vamos dizer assim, da redução daquilo que a gente chama de taxa de dependência, certo? Quer dizer, taxa de dependência é a quantidade de pessoas em idade de trabalho, certo? Quer dizer, em relação ao total da população, certo? Principalmente as pessoas que não trabalham, seja porque são jovens, seja porque são mais velhos. Então eu tenho esse início da janela demográfica e principalmente aqui tem um outro motivo que a gente já inclusive falou, que é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Né? Então a quantidade de trabalhadores aumenta. Certo? Então você vê que entre 72 e 80 continua havendo o aumento da produtividade do trabalho. Mas o per capita cresce mais ainda porque, além de aumentar a produtividade do trabalho, certo, há um crescimento do número de trabalhadores no total da população. Né? A partir de 1980, certo, quer dizer, o que se percebe, certo, que até entre 1980 e mais ou menos 1990, certo, há uma queda da produtividade do trabalho, certo, quer dizer, a produtividade do trabalho começa a cair, certo? E a produtividade, a renda per capita, ela tem variações, mas ela não cai tanto assim, porque há um aumento da população trabalhadora nessa história, certo? Já no período vamos dizer assim, pós 2000, vamos dizer assim, né, você percebe, que há um crescimento de novo, volta a aquecer a produtividade do trabalho, junto com o aumento da população trabalhadora. Né?
Então eu tenho várias histórias. No nosso período, até onde a gente viu, certo? Quer dizer, então a gente está aqui na fase inicial, o crescimento da produtividade do PIB per capita brasileiro basicamente se deve a um crescimento, vamos dizer assim, da produtividade do trabalho. Né? E aí a pergunta é por quê? O que está acontecendo? Né? Então a gente pode fazer aquelas famosas decomposição do produto, você já deve ter visto os professores aí de macro fazer esse tipo de coisa, né? O Luciano faz muito, os colegas também, na FE. Né? E eu não vou pegar todos os períodos aqui, mas vamos pegar o período que a gente está olhando, esse período de crescimento forte da economia brasileira, que vai de 1950 a 1980, né? O crescimento da produtividade, né, do trabalhador, ele é grande, ele é relativamente grande, né? 4,4 aqui no nosso modelo. O texto que eu deixei para vocês lerem sobre isso tem outros modelos, mais ou menos as conclusões são as mesmas. Né? Então, esse crescimento da produtividade, né, que marca esse período todo, certo? Ele tem também duas ou três coisas que é importante a gente chamar a atenção. Né? Primeiro, nesse gráfico, onde está em vermelho, você percebe que esse 4,4 é marcado principalmente por dois elementos. O Kzinho e o Azinho, e o Azão, vamos dizer assim. E o Hzinho não. O que isso quer dizer aqui, certo? Isso quer dizer o seguinte, que esse crescimento da produtividade, ele se deve muito ao acúmulo de capital, ao aumento dos investimentos físicos, que é o Kzinho, muito pouco ao H, que é o capital humano, ou seja, a produtividade do trabalhador no sentido de capital humano, certo? Não cresceu, não tem investimento em educação, em treinamento, etc., nesse período, e tem o A, que é aquela tal de produtividade total de fatores. Né? Então, uma característica desse crescimento brasileiro, que vai aí dos anos 50 até o período que a gente está pegando, que vai continuar por mais um períodozinho, né? É um crescimento forte da produtividade no Brasil, né? Muito marcado pela importância da acumulação de capital, né? Pelos investimentos físicos que levam esse aumento de produtividade, né? Há um aumento da relação capital-trabalho, certo? Um aumento da relação capital-trabalho, certo? E um aumento do capital incorporado, certo? Quer dizer, e há uma importância também muito forte da produtividade total dos fatores. Né? Mas não há uma importância grande do capital humano. Né? Se a gente olhar, talvez essa importância do capital humano ela só vai aparecer um pouco mais forte, vamos dizer assim, no período mais recente, certo? Quer dizer, mas, em geral, todo o crescimento brasileiro ele vai ser feito sem esse capital humano de maneira forte. Isso também é uma crítica que se faz, certo? Quer dizer, né? Agora, só para esclarecer, quando a gente fala da produtividade geral total dos fatores, o que está acontecendo, certo? Quer dizer, então eu tenho, de um lado, um crescimento econômico que se dá porque eu tenho muitos investimentos, aumento do capital, eu tenho pouca educação e eu tenho uma coisa importante que está refletido por essa produtividade total dos fatores. Eu tenho o efeito dessa mudança estrutural. Eu tenho os trabalhadores que estão saindo, né, ou diretamente via migração interna no Brasil, ou indiretamente via mudança de crescimento da população que vai trabalhar em setores diferentes, mas eu tenho uma população saindo do setor agrícola e indo para os setores industriais e serviços. E se você olhar, certo, quer dizer, né, você olha pelo primeiro gráfico aí, uma população agrícola que vai diminuindo, uma população industrial que vai subindo, certo, quer dizer, e uma população de serviço que também vai subindo, certo, quer dizer, e se você olhar as produtividades, certo, você vai vendo que a produtividade agrícola no Brasil é bem menor do que a produtividade da indústria e do setor de serviços. Então, o que está nessa produtividade total de fatores? É justamente esse efeito composição, vamos dizer assim, esse efeito de uma população que no começo é principalmente ligada a emprego agrícola e no final a população que é muito mais ligada à indústria e a serviços e nesses setores há uma produtividade maior. Então há um deslocamento da população de um setor para o outro, e nesse deslocamento você tem produtividades que também variaram, como a gente vê, certo? Mas principalmente, né, o efeito de uma população que antes estava num setor menos produtivo e agora que está empregada num setor mais produtivo.
né? Então, essa transformação estrutural da economia brasileira é responsável pelo grande aumento da produtividade, certo? Junto com os investimentos no setor industrial. Né? E, como eu disse, você tem uma baixa importância aqui nesse período do capital humano. Né? Aqui a gente tem alguns dados, certo? Quer dizer, onde você percebe que entre 1950 e 1980, né, a quantidade, por exemplo, de anos de estudo da população aumentou muito pouco. Né? Em 1950, em geral, a população com mais de 15 anos tinha 1 ano e meio de estudo, essa era a escolaridade média. Né? Em 1980 tem 2 anos e meio, 2 anos e ponto 8, ou seja, um aumento muito pequeno. E mesmo em 1980 ainda tem uma porcentagem muito grande de problemas com a educação no Brasil. Eu não preciso falar, vocês conhecem todos, tem aqui alguns dados, né? 1/4 da população com mais de 10 anos é analfabeta, tem uma população sem escolaridade, uma taxa de pessoas no ensino médio, no ensino superior baixo, né? Talvez tenha, inclusive, alguns problemas com gasto de educação nesse período, né? O gasto de educação cresceu muito no período mais recente. Então, isso é uma das características do nosso crescimento, essa baixa importância do capital humano. E com isso, eu queria chegar no último ponto da nossa aula hoje, certo? Quer dizer, que é a questão distributiva. Né? A gente vai fazer uma discussão forte sobre distribuição de renda, há uma discussão sobre a distribuição de renda no Brasil, né? E o que a gente tem em relação à distribuição de renda nesse período, certo? Quer dizer, o que a gente tem é o seguinte, né? O que a gente tinha até pouco tempo atrás, a gente tinha muito pouco dado sobre distribuição de renda no Brasil. Então, o que a gente tinha o dado era do censo de 1960, que calculava o índice de Gini no Brasil. E o índice de Gini no Brasil, calculado em 1960, era de mais ou menos 0,55. Né? Quanto mais perto de 1 é pior o Gini. Quanto mais perto de 0, melhor é a distribuição de renda. Né? Quanto mais perto de 1, mais concentrado, 0, menos concentrado. Então, o mundo gira com um Gini por volta de 4, 3, né? E a gente com 55. Então, já em 1960 tinha uma distribuição de renda muito ruim, né? Uma das piores do mundo, como sempre foi. Né? Depois desse dado de 1960, a gente passa a ter mais dados, né? E a gente vê que a situação não melhora aí durante esse período que vai de 1960 a 1990. Né? Então, mesmo com essa industrialização toda, né, a ideia é de que a nossa distribuição de renda é muito ruim, certo? Quer dizer, e uma das razões, por exemplo, a gente vai ver isso com calma, entre 1960 e 1970, essa piora na distribuição de renda se dá, inclusive por questões ligadas à educação, etc. E esse é um gráfico mais recente do Souza, que mostra mais ou menos o que a gente está dizendo. Quer dizer, entre 1960 e 1990, não há muita mudança na distribuição de renda. Continua ruim, certo? Quer dizer, é só no período mais recente, certo? Né? A partir aí de 90 e pouco, 2000, na década de 90 para frente, certo? É que a gente tem uma melhora na distribuição de renda, né? E que se estabiliza aí por volta do período mais recente, certo? Quer dizer, né? Algumas pessoas pegam os dados mais recentes, precisa ver aí a pandemia e tal, mas que até piora no período mais recente. Então é isso que a gente tinha, certo? Quer dizer, e não se sabia muito o que estava acontecendo no período anterior, né? Como é que é o comportamento do Brasil no período anterior. Nesse período que a gente vai estudar, vamos dizer assim, então a gente tem a ideia de que há uma piora na distribuição de renda, que é essa linha azul aí que vocês estão vendo, né, certo? Quer dizer, a distribuição de renda vai piorando, né, ao mesmo tempo que o PIB vai crescendo, até mais ou menos os anos 80, mais ou menos. A partir dos anos 80, a gente tem uma segunda fase, onde o PIB per capita vai estar meio estável, está meio esquisito, meio oscilando, e o índice de Gini também está meio esquisito, certo? Quer dizer, e o período mais recente, certo? Quer dizer, antes dessa crise que a gente enfrenta hoje, certo? Quer dizer, haveria uma ideia de que a gente estava voltando a ter crescimento, mas com uma ideia de uma distribuição de renda melhor. Então, Fernando Henrique e Lula tinham, de alguma maneira, melhorado as coisas nesse sentido. Mas o período mais recente mostra que isso foi talvez um voo de galinha, porque a partir de 2010, 12, 13, esses números tanto pararam de crescer ou rosa, como o azul parou de cair. Certo? Quer dizer,
Então isso a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai acompanhar isso. Né? A grande pergunta é o que tinha acontecido antes. Né? Primeiro, quer dizer, isso aqui, por exemplo, é um dado dos Estados Unidos. Né? Então você percebe que nos Estados Unidos, diferente um pouco do Brasil, se você olhar de 60 para frente, há uma enorme piora da distribuição de renda no mundo, nos Estados Unidos, e isso vale mais ou menos para o mundo também. Esses dados são do Piketty. Né? E que antes, certo, quer dizer, dos anos 60, teria havido uma melhora, uma forte melhora da distribuição de renda, principalmente no período da guerra e do antes, período principalmente da guerra, vamos dizer assim. Né? Mas a gente tinha uma certa dúvida do que teria acontecido isso no Brasil. Mais recentemente, certo, quer dizer, Souza ele faz uma tese de doutorado nas ciências sociais da UNB, se eu não me engano, certo? E ele publicou esse livro é muito legal, está na bibliografia de vocês, é uma história da desigualdade, foi publicado pelo CITEC, e ele tem os primeiros dados anteriores a 1960 sobre distribuição de renda. Né? O que ele usa são os mesmos tipos de dado, certo? Ele não usa índice de Gini para calcular o período anterior a 1960, certo? Quer dizer, ele usa quanto que é apropriado da renda o 1% mais rico. Então, quanto que o 1% mais rico tem da renda. Né? Então, por esses dados, você vê que a partir de 1960 há uma piora, como o Gini já mostrava, depois uma estabilidade, e a queda que a gente tem no período mais recente não é tão clara no gráfico dele, sim. Né? Se ele usa a Gini, você vê que é o gráfico que está com bolinha branca, efetivamente cai, então ele diz, ó, os índices de Gini eu recalculei estão corretos, não estou dizendo que eles estão errados, mas se eu usar um outro medidor de distribuição de renda, que é quanto que o 1% mais rico da população tem da renda, a coisa talvez seja diferente. Agora, o que ele tem também é uma enorme novidade, certo? Que é os dados antes de 1960 que a gente não tinha. Né? O que ele mostra, certo? Isso ainda está numa grande discussão na literatura, certo? É que esse período aí que vai dos anos 40 aos anos 60, né? Então, além de um crescimento econômico que tinha no Brasil, que a gente viu no Brasil, apesar de todas as críticas, é um crescimento econômico que veio acompanhado, se os dados dele estiver correto, certo? Quer dizer, com uma melhora na distribuição de renda, se você pegar na distribuição de renda, a porcentagem ou quanto que é a quantidade da renda que 1% mais rico da população tem. Então ele está dizendo o seguinte, que o 1% mais rico da população brasileira tinha 30% da renda, vamos dizer assim, mais ou menos, na guerra, e nos anos 60, esse 1% tem alguma coisa como 18%, 20% da renda. Então, há uma queda. Né? Então, esse é um número novo, certo? Que está todo mundo trabalhando, enfim, só olhando o dado dele, mas que coloca um elemento importante, certo? Ou seja, que essa industrialização que a gente viu, que aconteceu, etc., apesar de todas as críticas, e apesar de você não ter tido, por exemplo, uma participação do capital humano muito importante nesse período, há sim um crescimento ou uma melhoria na distribuição de renda nesse período também. Né? E do período mais para frente, aí a gente vai ter que conversar, a gente vai acompanhar, vou usar inclusive o livro do Souza nas aulas para a gente ir conversando para cada período um pouco o que está acontecendo. E a gente vai discutir um pouco mais essa ideia de ou você usa índice de Gini, ou usa essa fração da renda, né, que é muito usada. O Piketty que gosta muito desse tipo de coisa, essa aqui é a fração do 1% da renda nos Estados Unidos. Você vê que nos Estados Unidos, hoje, o 1% mais rico tem alguma coisa por volta de 20%, 25% da renda. Né? Se a gente voltar aqui com o gráfico dele, no Brasil, esse é mais ou menos quanto que o 1% mais rico tem na renda brasileira também. Certo? Quer dizer, só que nos Estados Unidos é muito claro o crescimento dessa participação na renda nos anos 70, nos anos 80 para frente, grosso modo, né, desde o Reagan, há um crescimento aí uma piora na distribuição de renda se medida por esse indicador. Né? Ele mede também outros indicadores, tá certo? Além do 1%, quanto que você teria, vamos dizer assim, os 5% mais ricos, 10% mais ricos da população, quanto que eles teriam da renda, certo? Quer dizer,
Então, mas isso vou deixar para a gente conversar nas próximas aulas, quando a gente for olhar. Né? Só chamando a atenção, tá certo? Quer dizer que esse é um dado novo, acho que valia a pena a gente conversar, de que do período que a gente viu, então, não só a economia brasileira cresceu num ritmo relativamente forte, tá certo? Como, por esse tipo de dado, aparentemente há uma melhoria na expansão de renda antes de 1960. Né? A partir, então, de 1960, né, o que vai acontecer com a economia brasileira, a gente vê aí nas próximas aulas. Bem, é isso. Eu encontro vocês aí nas próximas aulas, a gente continua conversando. Legal? Um abraço a todos, até a próxima.